Muito bem-vindos ao programa Viva a Vida. É com grande prazer que hoje eu vou conversar com a doutora Carmen Coutinho. Ela é advogada, professora e consultora empresarial há mais de 20 anos, sócia da Coutinho & Cursino Consultoria Empresarial e atualmente é presidente da Comissão LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados da OAB Taubaté. Ela tem formação ampla e eclética, licenciatura em letras, bacharel em direito, pós-graduação em administração, engenharia de qualidade industrial e logística, mestre em ciências ambientais e auditora, líder para as normas internacionais ISO. A mulher é uma sumidade, é por isso que hoje ela estará aqui conosco. Mas antes, eu quero aqui agradecer os nossos parceiros de trabalho, ao Salão Estúdio Dona Isabel Rego. Um grande beijo para Isabel, uma menina empreendedora maravilhosa, humilde, fantástica e que é aqui a responsável pelo nosso cabelo e maquiagem, inclusive maquiagem é do nosso querido Joel Cruzariol. Um beijo para Márcia Rego e também para Paula Rego e não poderia me esquecer, lógico, que da Renata Crisóstomo. Gente, lá é um salão, é uma clínica de beleza, né? Tem tudo o que você precisa, tem lá naquele espaço. Então, um grande beijo para todos que lá estão. E muito obrigada pelo carinho. Quero agradecer também ao Dr. Olavo Costa, cirurgião dentista, responsável pelo nosso sorriso. Também a Goldfinger Óculos e Joalheria, que também é responsável aqui pelos nossos óculos. A Espaço Comfort, que cuida aí, tem todo o material e produtos de oncologia e tratamentos e também tratamentos estéticos. Gente, um beijo para todos vocês, muito, muito obrigada pela parceria e pela confiança. Vamos começar e vamos receber aqui a nossa convidada, doutora Carmen. Prazer recebê-la aqui só de cotovelo, né? Ainda, né? Por favor, sente-se. Nós estamos aqui respeitando o isolamento social e estamos, lógico, que vocês podem ver aqui com bastante distanciamento, né? Sem contato. Infelizmente, a gente precisa desse cuidado que é temporário, mas vamos permanecer, vamos colaborar com o isolamento social para ver se tudo volta ao normal o mais rápido possível, né, doutora? Doutora, já começando aqui, porque esse assunto é polêmico, eu quero saber sobre a polêmica do WhatsApp. Poxa, muito obrigada pelo convite de estar aqui mais uma vez, doutora Virgínia, é sempre um prazer. Fiquei espantada com a sua audiência na primeira vez que vim ao seu programa. Recebi várias mensagens de pessoas que eu nem esperava isso, né? que fossem entrar em contato. Então, parabéns. Realmente tem uma penetração muito boa aqui na nossa região. Isso é muito bom, porque ajuda a divulgação. Sim, né? Porque o mote assim, principal do programa é justamente a utilidade pública. É levar informação para quem está nos assistindo. E nós também temos, depois de transmitir na TV, vai para o YouTube do programa Viva a Vida. Sim, e né? Isso tem, assim, é exponencial no crescimento. Então, parabéns. Obrigada. E falando agora da polêmica, né? Nós estamos começando um ano assim bem corrido, bem agitado. A Lei Geral de Proteção de Dados está aí, né? Foi efetivada, né? Em setembro, né, finalmente, depois de muitas que a gente já conversou sobre isso. Mas voltando agora para o WhatsApp, né? Esse aplicativo ele teve assim uma grande absorção por vários países e o brasileiro gostou muito desse aplicativo, impressionante. Ele é fácil de manusear, exato, né, doutora? Até pela facilidade dele. Mas o que acontece? O WhatsApp, percebendo esse movimento, ele se interessou então em desenvolver uma linha, vamos dizer assim, de serviços voltada mais para a área comercial. Porque até então, a ideia do WhatsApp era encontrar pessoas, era essa interação com família, amigos, né, trocas de mensagens. E aí veio o WhatsApp empresarial. Sim. Então, o que aconteceu? O WhatsApp divulgou, né, uma nova política de privacidade, onde deixava um pouco mais claro
como era o compartilhamento, ou como seria o compartilhamento dos nossos dados pessoais com os seus parceiros, o Facebook, o Instagram, que são, obviamente, do mesmo grupo. Sim. E aí isso começou a criar uma movimentação, várias pessoas criticando essa forma de agir do WhatsApp, inclusive alguns incentivos aí de pessoas falando para levar para o Signal, para o Telegram e tal, e aí o WhatsApp recuou. Então ele parou, falou, não, temos que explicar melhor. Então, essa política não está valendo, entraria em vigor agora dia 8 de fevereiro, e eles pararam e falaram que vão explicar melhor essa situação. E é verdade que foi transferido para maio? Então, tudo está assim, tudo nebuloso, né? Mas o importante é a gente entender o que está acontecendo, o que de fato é. O que aconteceu é que, em 2016, o WhatsApp mandou para os usuários um termo pedindo a permissão para compartilhar dados. Só que naquela época nós não tínhamos a Lei Geral de Proteção de Dados. Ninguém sabia, ninguém né? estava preocupado. Ninguém leu nada, só aceitou os termos e pronto, acabou. E nem leu, né? Nem o brasileiro não lê. Não lê. Né? E nós, então, alguns até proibiram ou disseram que não queriam o compartilhamento, enfim. Quem baixou esse aplicativo depois de 2016, automaticamente já autorizou. Então, a grande maioria autorizou. Gente, ninguém sabe disso. Né? Então, hoje, há um compartilhamento dos nossos dados de uma forma muito irrestrita. E o que isso implica na nossa vida pessoal? Acho que é importante a gente saber. Hoje, as redes sociais, a internet, trabalha com algoritmos. Sim. O que é isso? O que são algoritmos? É uma fórmula matemática de repetição. É onde você estabelece para um sistema operacional, para um computador, né, assim, em modo geral, como ele deve repetir alguma tarefa. Então, ele vai falar assim, toda vez que alguém acessar a rede de um iPhone, registra esse dado nessa planilha. Toda vez que a pessoa acessar a rede... que eles sabem que tipo de celular a gente tem. Sabe tudo. Sabe onde a gente está por causa da localização, sabe, né? O GPS. O georreferenciamento. Não, mas eu não uso o GPS, mas eu vou no restaurante, a gente já até comentou sobre isso, eu uso o Wi-Fi do restaurante. Pronto, já se localizou, porque o Wi-Fi tem o IP. Enfim, a nossa vida está na rede. A nossa vida está pública. É isso mesmo. Então, todas essas questões estão ali. E o algoritmo, o computador, ele não se cansa, ele repete, ele é rápido, ele é ágil. Ele processa informação em segundos. Coisa que talvez a gente tivesse que pegar uma agenda, buscar um nome, ele vai lá e acha. Então, esse é o grande segredo da tecnologia, né? E a inteligência artificial vem a partir daí, né? Em repetir, em fazer modelos. E, inclusive, assim, insistir e estimular as pessoas a realmente comprarem aquilo que elas nem estão querendo. Se você fizer uma busca, né, por qualquer produto que você queira aí no Google, daqui a pouco você começa a receber produtos semelhantes no seu Facebook, no seu Instagram, não é verdade? Na realidade, não precisa nem buscar, basta falar perto de um celular, a gente já sabe disso. O celular tem microfone, então a gente sempre está falando sobre isso. Até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim para a sociedade? Eu acho que é isso que a gente tem que entender. Sim. Óbvio que é muito bom quando você tem facilitadores, porque a ideia de você compilar esses dados é transformar esses dados em informação. Sim. Informação de quem? Informação do perfil do consumidor, do usuário, o que ele mais gosta. Doutora Virgínia, que horas que ela mais acessa a Netflix? Qual o período que ela fica usando o WhatsApp? Quando que ela acessa o Facebook? Que tipo de assunto que lhe atrai? Ela é uma pessoa que gosta de política? Ela gosta de arte? Ela gosta de cinema? Ela gosta de polêmica? Não. Aí vai traçando esse perfil. E, obviamente, que as empresas que querem vender um produto ou um serviço vão amoldar a sua publicidade para o seu perfil. Então, isso é interessante.
Sim, porque aí eu não vou ficar recebendo, pelo menos, propaganda daquilo que não me interessa, né? Pelo menos eu recebo só do que interessa. Teoricamente é isso. Né? O que acontece é que, por outro lado, você não tem a oportunidade da criatividade, Não, de descobertas, por exemplo. Sim. Né? Porque aí cada vez mais vai ficar focado. Eu sempre brinco do Netflix, né? Você entra lá, tem lá um hall de programas, documentários para você, né? Filmes para você assistir. Opções semelhantes. Não é? Mas aí, de repente, você acaba por uma comodidade, né? Por uma preguiça mesmo, você vai lá e, tá fácil aqui, eu assisto. E às vezes uma informação, um filme, um documentário muito interessante, que talvez você nem pensasse, você teria a oportunidade de assistir se você buscasse. Sim. Então, deixa o cidadão um pouco preguiçoso, vamos usar essa verdade, nosso cérebro, ele é comodista. Sim. Ele quer tudo que for mais fácil, que gaste menos energia, não é verdade? Isso. Até por uma questão primitiva, né? Mas, e eles sabendo disso, usam isso a favor deles e nem sempre a nosso favor. Eu tenho um irmão que ele brinca e fala assim, que a preguiça é que faz a evolução do mundo, porque se nós não tivéssemos preguiça, a gente não tinha um controle remoto, por exemplo. Também. Então, tudo na vida existe o lado bom e existe o lado ruim. Sim. O que nós devemos, enquanto cidadãos, enquanto titulares dos nossos dados pessoais, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos disciplinar. Nós precisamos ter a coragem de ler os termos de uso de um aplicativo. Não podemos ter preguiça. Nós temos que saber onde é que nós estamos disponibilizando as nossas informações, os nossos dados. Né? Nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ter esse zelo. Eu vou fazer uma analogia que eu fiz um dia desse, vamos ver se eu consigo ser clara. Suponhamos que eu tenho um filho, meu filho de 5 anos, está na escola, né? Então eu contrato a escola para cuidar do meu filho, da educação e tal. E aí a escola vai levar o meu filho para uma viagem para São Paulo, para um museu ou para o zoológico, enfim, alguma atividade dentro da esfera educacional. E aí vão contratar, obviamente, um transporte, um ônibus, etc. Quando a escola coloca o meu filho dentro desse ônibus e leva para lá, quem é que tem responsabilidade por esse contrato? A escola, lógico. Pois é, mas e eu? Será que eu não tenho que me preocupar com esta contratação? Sim. Não é? Porque os dados nossos é como nossos filhos, são os filhos. Né? Olha, a analogia é bem interessante. Eu acho assim, quando você fala em filho mexe, principalmente para a mãe, né? Mexe aquilo assim. Nossa, eu estou deixando o meu filho nas mãos de uma pessoa que eu não sei quem é. Ou então eu estou responsabilizando a escola pela proteção do meu filho? Mas agora eu vou fazer uma pergunta aqui para a doutora para a gente fechar esse bloco e aí a gente prossegue no próximo. Doutora, o meu filho é pequeno, eu preciso trabalhar e eu preciso deixá-lo com a babá ou eu preciso deixá-lo na escola. Eu não tenho outra opção. Da mesma forma, as redes sociais, o WhatsApp. Muitos de nós trabalhamos efetivamente com as redes sociais. Sim. Né? Eu não tenho outra opção. Muitas empresas agora trabalham com WhatsApp, tem grupos de estudo, grupos de trabalho com WhatsApp, agora com home office, então mais ainda. Não tem outra opção. Então, nós, na verdade, estamos sem opção? Ou, se existe opção, qual é? Essa é a nossa pergunta que deixamos lá para a doutora Carmen Coutinho. Já retornamos. Deixei uma pergunta aqui no ar para a doutora Carmen Coutinho. Ela é especialista em Lei Geral de Proteção de Dados e nós estamos discutindo aqui no programa hoje a questão do WhatsApp. Até onde nós somos livres para optar por algum tipo de mídia social ou de recurso digital
sendo que nós precisamos deles. Então, o exemplo que ela nos deu foi do filho, que quando a gente manda para a escola, a gente tem que continuar se preocupando com o filho. A responsabilidade continua sendo dos pais, só vai aí compartilhar essa responsabilidade com a escola. No caso do digital, do WhatsApp, Facebook, Instagram, muitas pessoas dependem dessas redes sociais para trabalhar, inclusive. Então, qual é a nossa opção? Doutora Carmen, temos opção? Temos opção, nós na vida sempre temos opções. E é bom que a gente entenda que toda opção também nos faz abrir mão de outras coisas. Né? Então, aqui no intervalo eu estava conversando com ela sobre os cuidados que nós temos que ter com os aplicativos. Então, eu dei esse exemplo, vou falar então. Eu estava hoje mesmo falando com um cliente sobre um contrato que a gente vai fechar, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e aí os termos todos a gente já tinha discutido, mas eu precisava elaborar o contrato, e aí eu pedi para a pessoa que era o meu contato que passasse os dados via o meu e-mail, e não ali naquele canal de comunicação que era o WhatsApp que a gente estava conversando. Olha, por quê? Porque os dados, eles devem estar mais protegidos. Então, documentos, o CNPJ da empresa, não precisa, mas eu tenho o responsável legal, o representante, né, que vai me dar o nome, CPF, RG, etc. E eu peço para colocar no meu e-mail. E eu tenho um e-mail seguro, pago, né? Não é um e-mail free. Aqui nós podemos falar Hotmail, Gmail, são e-mails free. Isso. Talvez eles não tenham a mesma segurança de um e-mail pago. Talvez não que eles tenham a mesma segurança, mas eles não têm a mesma obrigação. A mesma preocupação, né? É a mesma obrigação mesmo, obrigação contratual. Se eu assino um contrato com o provedor que me dá acesso ao serviço, eu posso cobrar dele. Sim. Ok? Sim. Já se eu não pago um e-mail qualquer, free, como que eu vou exigir dele uma postura como o outro que eu estou com um contrato assinado? Mas ele não teria que obrigatoriamente se adequar, então, à Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil? Porque não é porque eu não tenho contrato com ele está me oferecendo esse serviço grátis porque eu estou vendo um monte de propaganda. Mas a obrigação dele continua existindo, tendo em vista que já existe uma Lei Nacional de Proteção de Dados, não é? Claro. Aí, desde da padaria, desde aquela loja, e aí a gente fala assim, nossa, mas todo mundo. Porque se você tem uma loja e tem um cadastro do seu cliente, você já está sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Olha que interessante, gente. Olha, eu tenho aqui o banco de dados, não quero mais. Vou jogar tudo fora. Agora eu vou tratar o meu cliente sem nenhum dado. Você tem um banco de dados passado? Tenho. Então, se você vai eliminá-lo, é um tratamento previsto na LGPD. Então, você tem que ter a responsabilidade de como eliminá-lo. Então, de qualquer forma, o espectro do tratamento da Lei Geral de Proteção de Dados, ele é enorme, ele abrange tudo. Qualquer coisa que você faça com dado é tratamento. É compartilhar, jogar fora, deletar, enfim. Então, o que nós precisamos fazer na realidade é tomar os cuidados. Então, por exemplo, falando de novo do Gmail, né? Ele é um serviço gratuito. Óbvio que ele é sujeito também à lei. Não é porque ele não cobra que ele não está sujeito. Sim. Ele tem interesse comercial. Sim. Porque, por que ele oferece esse serviço de graça? Não existe almoço grátis, né, doutora? Não é? Então, tem, né? Todo mundo já sabe disso, por que ele faz isso? Porque, de alguma forma, ele está monetizando os seus dados. Sim. Então, o que nós precisamos saber é como fazer para saber o que eles estão fazendo. E aí, no próximo bloco, eu vou falar para vocês como que no WhatsApp você pode identificar se você está ou não sujeito à lei dele. Então, muito bem. Agora, qual é a desculpa que o WhatsApp apresentou para eles recuarem com a alteração da sua política de compartilhamento de dados? Eles falaram que eles apresentaram infográficos, justificando uma série de coisas, mas não ficou transparente, né? Eles simplesmente deram uma recuada e vamos acalmar os ânimos para ver o que vai acontecer. Doutora, o que o WhatsApp garante? Boa pergunta. Ele garante que as conversas trocadas entre pessoas, elas são criptografadas e, portanto, elas permanecem protegidas.
É verdade? Sabe por quê? Porque não existe interesse comercial. Imagina que eu mando para você, oi, tudo bom, Virginia? Vamos lá, em tal lugar, vamos fazer. Não tem muito interesse comercial, né? O WhatsApp comercial que é o grande interesse deles. Ah, tá. E já tem, é diferente, o WhatsApp comercial o empresarial, de uma outra forma, empresarial, né? O que realmente o WhatsApp queria fazer? Então. Essa celeuma toda, né? Se estava tudo certo, por que aconteceu tudo isso, de a gente ficar todo mundo preocupado com uma coisa que ninguém se preocupava, que já estava tudo concretizado? Então, porque eles sabem que eles estão fazendo um compartilhamento de dados sem a devida adequação à lei. Por causa da lei entrar em vigor claro, agora em setembro do ano passado. Claro. Né? Isso é um ponto. Fora que internacionalmente existem também alguns impactos. Né? Eles também estão negociando com a Europa, com os Estados Unidos. Então tem assim essas questões. Né? Mas obviamente que eles estavam de alguma forma tentando se proteger para que eles não incidissem em alguma infração legal. Mas essa celeuma toda também foi muito proveitosa para outros aplicativos de mensagens, né? Claro. Claro. Eu já estou sabendo, mas eu gostaria que a doutora Carmen contasse para vocês. O homem mais rico do mundo, né? Ele sugeriu que todos usassem o Signal, que é um outro aplicativo que não é comum aqui no Brasil, mas é muito usado nos Estados Unidos. E ele teve um crescimento, depois da indicação dele, eles tinham 246 mil acessos. Eles passaram para 8 milhões e 800 mil. Uau! Assim, Então, veja, aí, inclusive agora a própria empresa está se reestruturando para poder absorver esse volume para garantir a segurança, porque também não adianta, né? Mas ele também vai compartilhar dados? Então, ele não tem esse interesse, teoricamente, ele não parece ter esse interesse. Olha, sinceramente falando, se nós não quisermos que os nossos dados sejam compartilhados, a gente tem que se desconectar da rede. Não tem celular, então, né? Não tem nada. Não tem computador, não tem internet, não tem... E o mundo vive, gira, e principalmente na pandemia... Não tem mais como. É isso que eu falo. Eu não quero deixar meu filho com a babá. Mas eu preciso deixar meu filho com a babá. Claro. Porque eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso, né? Então, é um exemplo que a gente utilizou no último bloco. Vou deixar meu filho na escolinha ou com uma babá, mas eu continuo sendo responsável por ele. Os nossos dados seriam os nossos filhos, digamos assim. Sim. Tá, mas e se eu não tenho opção? Não tenho como desconectar da rede, não tem internet, não tem celular, não tem computador. Nós vivemos e trabalhamos na era digital. Não tem mais retorno. E a pandemia trouxe-nos essa realidade. Sim. Uma constatação cruel, inclusive, né? Então... Quem não se adaptou, morreu. Então, o que precisa ser feito? Nós precisamos começar a nos educar enquanto titulares dos dados e temos que exigir dos nossos provedores, dos nossos fornecedores, de todos aqueles que têm relação e que tratam de alguma forma os nossos dados, que eles tenham responsabilidade, que eles sejam transparentes no tratamento dos dados, como que eles compartilham esses dados, com quem, por quê. E agora por conta da empresa, a empresa deve sempre utilizar a quantidade de dados necessária àquela atividade que está sendo desenvolvida, aquele negócio que está sendo, não há mais. Não é você chegar numa empresa e a empresa perguntar seu CPF, a cor dos seus olhos, seu endereço, a sua opção religiosa, não faz sentido, né? Então, que os dados sejam entregues na medida da necessidade da contrapartida. Eu até lembro um exemplo que a doutora Carmen Coutinho falou numa outra conversa que nós tivemos, né? Que eu sou muito curiosa, embora não seja a minha área de atuação, mas eu gosto de aprender. Todos nós vamos ter que saber, né? A LGPD vai ser natural para todo mundo. É o seguinte, você vai numa loja fazer uma compra, você paga à vista. Aí vem a mocinha no balcão e quer que você preencha uma ficha de atendimento com todos os seus dados. Para quê? O que ela vai fazer com isso? Exatamente. Essa ficha vai para onde depois? Vai para o lixo? Mesmo que seja física. Sim, a lei fala também, né? Sim, ela pode ser física ou pode ser digital, mas ali tem todos os meus dados, endereço, RG, data de nascimento. Imagina isso na mão de um estelionatário.
Basta ter o seu nome, o seu CPF e o nome da sua mãe, né? Já faz a festa no INSS. Então, para que fazer isso? Então, as empresas também têm que começar a se conscientizar, né? Claro. E precisa, inclusive, entender que, primeiro, os dados são dos titulares, não são mais das empresas. E que, quando coletar um dado, deve deixar claro para o seu cliente, para o usuário, o que será feito com aquele dado. Se vai compartilhar com alguém. Então, por exemplo, eu compro uma pizza e aí eu sei que ele vai utilizar um iFood da vida, por exemplo, para transportar. E o meu dado vai ser compartilhado com esse motoboy, porque senão ele não vai chegar pizza na minha casa. É verdade. Ok? Então, são essas informações que a gente tem que ter consciência e tem que ter conhecimento. Né? E não simplesmente disponibilizar os dados sem um devido cuidado, sem querer saber o que vai ser feito. Doutora Carmen, nós vamos agora para um breve intervalo e nós vamos retornar porque a doutora Carmen deixou uma resposta no ar. Olha que danada. Ela falou: no próximo bloco eu vou ensinar como vocês têm que fazer no WhatsApp para não compartilhar dados, para não autorizar. É isso que a gente quer saber. E eu quero saber também como nós podemos conscientizar as pessoas sobre o que é compartilhamento de dados essenciais e aquilo que realmente tem que ser compartilhado para a gente não ficar neurótico. Não é verdade? A gente já volta. Voltamos com o nosso programa Viva a Vida e agora nós vamos ter a resposta da doutora Carmen Coutinho sobre o que fazer para não autorizar o WhatsApp a compartilhar os nossos dados. Mas será que é possível? Quais os dados, então, que ele vai poder compartilhar? Porque alguma coisa a gente vai ter que permitir que ele compartilhe. Vamos conversar com ela? Então, primeiro a gente tem que entender, né, que se nós proibirmos a movimentação desses dados, não vai haver como a pizza serviço, que a gente pede e não fornece endereço, não vai chegar. Exatamente. Né? Então, quando a gente vai nas configurações do nosso celular, existe ali uma pastinha que você clicando ali, você pergunta sobre o relatório do que está acontecendo com o seu WhatsApp. E ali eles dão um prazo de até 3 dias para emitir o relatório. Então, este relatório vai lhe possibilitar saber como que seus dados estão sendo tratados. E aí você toma a decisão de continuar ou não. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa, uma reles mortal, contra o Facebook, que inclui aí o Instagram, né, e o WhatsApp, sou ninguém. Como que eu posso exigir deles que eles me forneçam ou que eles não utilizem de má fé os meus dados? Porque assim, ou você aceita ou você cai fora. Vem um termo de responsabilidade, ela aceita ou não. Ou você aceita tudo. Não é assim mais. Então vamos saber como é que funciona. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não permite mais que os termos de uso sejam genéricos. Okay? Mas eu ainda vi lá no WhatsApp, que para aceitar vem só um xizinho. Então, mas não vai poder, eles vão ter que mudar. Então, as informações terão que ser claras. Você permite que os seus dados sejam compartilhados, por exemplo, com os parceiros Instagram e com o Facebook? Sim ou não, por exemplo? Você permite eu acessar o seu georreferenciamento? Sim ou não? Você permite que eu faça acesso aos seus contatos? Ok? E aquilo que não estiver ali, descrito como uma atividade que eles vão fazer com o seu dado, eles não podem fazer. Entendi. Okay? Que a grande celeuma é eles utilizarem, inclusive, os nossos contatos para acessarem
é como aqueles filmes que a gente assiste, né? Sim. Inclusive um muito famoso, O Dilema das Redes. Eu acho que todo mundo deve assistir esse filme, né, doutora? Muito, é muito importante. Ele é muito importante, ele diz exatamente tudo que as redes sociais podem fazer. É como se fosse um documentário com pessoas reais e que são denunciaram, CEOs, na verdade, são né? CEOs dessas grandes empresas, né, de digitais, e que fizeram as denúncias e que por isso surgiu, então, coisa. Mas é importante a gente saber e foi nele que o rapaz queria os dados e não foi fornecido? Eu quero meus dados de volta. Isso foi. Foi nele, não foi? Foi a partir e dali. que não foi fornecido, né? Enfim, é um conjunto de informações. Mas olha um dado interessante. A semana passada eu vi, nós já temos 139 processos judiciais versando sobre Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive reclamações trabalhistas. Isso eu acredito que tenha bastante mesmo. Né? O Reclame Aqui, ele está com um volume absurdo de pessoas reclamando, registrando questões de uso do dado indevido. O PROCON, os PROCONs, né, já estão estruturados para receberem reclamações com questão da Lei Geral de Proteção de Dados. E eles são obrigados a fornecer, por exemplo, nós só temos essa situação geral, ou você aceita ou você cai fora. Eles vão ter que se adequar à LGPD. Sim. A senhora acredita que até a nova atualização do WhatsApp, ou até que eles façam algum movimento nesse sentido, ou você aceita o WhatsApp do jeito que está, ou você cai fora, eles adequem esse termo de aceite para a nossa Lei Geral de Proteção de Dados? Provavelmente eles vão fazer, eu não vou poder me estender, Sim. porque nós não temos tempo, mas quem vai regulamentar isso é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Já está que é a vigente? agência, ela já existe, já existe um conselho diretivo, um conselho técnico e um diretivo. Existem 5 pessoas que foram nomeadas, 3 homens e 2 mulheres, 3 militares e 2 advogadas. Tem 2 advogadas, tá que isso bom, também já não está muito bom, porque eles acham que não porque nós estamos falando de privacidade, nós estamos falando de individualidade. Né? Então a coisa está. Mas essa agência, como tem a Anatel, a Anael, a Anvisa, etc. Uma agência reguladora, ela só que chama autoridade. Isso. Ela é que vai regulamentar, ela que vai dizer, olha, esta empresa não vai mais trabalhar no Brasil se não se adequar. Doutora, é verdade que as empresas agora, em 2021, já estão sujeitas a pagar multas de até R$50 mil? 50 milhões. 50 milhões? 50 milhões de reais? 50 milhões. Na realidade, a multa as sanções administrativas e multas, elas passam a vigir em agosto de 2021. Okay? E o que é isso? A empresa que não estiver adequada à lei e tiver um incidente, um sinistro, não precisa ser um vazamento, não. Tá? Um uso indevido, de repente perder os meus dados no sistema do INSS, por exemplo, sei lá, alguma coisa assim que me impacte pessoalmente, né? E que isso seja feita uma reclamação, que isso vá até a autoridade, identificando o sinistro. Se a empresa não estiver adequada, se ela realmente não tratou os dados na forma da lei, ela vai responder. Ela pode ter um bloqueio do seu banco de dados até que se resolva o problema, ela pode ter uma suspensão de trabalho, ela pode ter apenas uma advertência, porque o sinistro foi muito pequeno, mas ele dá a oportunidade disso ser muito maior, e pode vir a multa, que vai de 2% do faturamento de uma empresa no ano, limitado a 50 milhões. Nossa. E importante, por incidente. Por incidente. Então, hoje eu tive um problema na minha empresa, vazou-se dados. Aí eu fui lá corrigir. Amanhã eu tenho outro problema que um funcionário meu foi lá, deletou e alterou, e eu não tinha essa capacidade de gerir o meu funcionário. Outro incidente, diferente do primeiro, mais uma. E as recorrências, a gente sabe, agravam as multas. Vamos dar um exemplo prático aqui. Sabe aqueles currículos que as pessoas deixam aí nos departamentos pessoais, nas lojas e tudo mais? Lá tem todos os dados sensíveis das pessoas.
Se esse currículo depois vai para o lixo, sem o devido tratamento, digamos assim, de exclusão, né, doutora? Sim. Seria isso? Esses dados sofrem um sinistro, como a senhora falou, podem ser utilizados indevidamente por qualquer terceiro de má fé. Isso também acontece no digital. Hoje até a carteira de trabalho é digital. Então, também acontece no digital. Essa captação, tratamento, exclusão dos dados, tudo tem que estar de acordo com as diretrizes da LGPD. Pelo menos foi isso que eu entendi, doutora. Então, todas as empresas e todos os órgãos públicos também? Também. Tudo. Qualquer organização pública ou privada que trate de dados pessoais está sujeita à Lei Geral de Proteção de Dados e nós, enquanto profissionais liberais, igualmente. Até me lembro que a doutora falou assim, e os dados bancários? Sim, que os dados bancários também estão previstos na lei, mas eles são dados sigilosos e não sensíveis, né? Existe uma classificação aí, né? Continuam sendo sigilosos. Só lembrando, né, aqui, eu não sei se eu comentei já aqui nesse programa, foi no outro, mas a gente sempre está falando, de uma mãe que estava numa loja de bolsas e viu umas etiquetas nas bolsas, personalizando, falando sobre pessoas. Ela achou curioso. Quando ela falou, nossa, é a foto da minha filha. A filha tinha deixado um currículo em alguma empresa, não sei se naquela loja mesmo, era uma grande rede, e eles pegaram as fotos e utilizaram para fazer personalização, dar um caráter... Imagem é um dado sensível. E é personalíssimo, isso sempre foi objeto de indenizações por dano moral, continuam sendo. Agora, as indenizações por dano moral, a senhora acredita que venham a sobrecarregar o Poder Judiciário? Que é o que está acontecendo. 139 ações em poucos meses, nós estamos dizendo que a lei está de setembro, 18 de setembro de 2020. Isso mesmo. Considerando aí Natal, Ano Novo, que ninguém preocupa com fazer nada dessas coisas, quantos dias úteis nós tivemos e para essa proliferação de processos? Doutora, o que a senhora pode deixar aqui de informações para os nossos empresários? Porque nós, pessoas físicas, então nós já sabemos que nós podemos estar aí buscando os nossos direitos e exigindo que nós vamos ter a autoridade reguladora, vamos ter o PROCON que já está se adaptando, em toda a malha de advogados, Ministério Público. Ministério Público e tudo mais. Mas e as empresas? Quais os cuidados que ela tem que tomar? Elas têm que contratar uma empresa de tecnologia da informação para tratar tudo isso? Não. Como é que funciona? Porque, de novo, é uma pergunta longa, mas vamos lá. Dica. Primeiro, saiba quais são os dados pessoais que a sua empresa utiliza e que necessita realmente. Você precisa do quê do seu cliente, do seu usuário? Nome, localização, CPF, o que você precisa de informação para que você possa oferecer um produto ou um serviço de qualidade? Segundo, tenha consciência de como que você trata. Você tem isso num banco de dados? É papel? É fichário? Como que você trabalha isso? Com quem que você compartilha? Deixe transparente para o seu cliente o que você vai fazer com aquela informação. Proteja essa informação. Se você usa mídias, a internet, o computador, etc., como que você vai tratar isso? Use sempre softwares originais, não piratas. Tudo isso vai ajudando a proteção. Usar o Wi-Fi compartilhado, né? Isso, todos esses cuidados, de firewall, que são as proteções para que não haja invasão. E sempre que você não precisar mais daquele dado, elimine-o do seu banco de dados, de forma correta. Não vai rasgar o papel e jogar no lixo sem fazer a sua correta descarte, para que aquela informação realmente não possa ser recuperada. Tem tanta máquina trituradora aí, né? Por aí. Ter esses cuidados, para que não haja nenhum problema em vazamento e utilização indevida. Não tire cópia de documentos e coloque na mesa ou para rascunho. Gente, não faça rascunho, né? Não é? A gente vai economizando papel, a gente faz rascunho de documentos que você já utilizou. Mas vê se lá não tem RG, CPF, endereço, gente, se tiver, rasga. Outra coisa, não compartilhe informações, dados, documentos
nessas mídias como o WhatsApp, etc. Use um meio mais adequado, um e-mail seguro. Né? Não, o cliente gosta muito de mandar para a gente, manda olerite, manda... Tudo pelo WhatsApp. Né? Então, você precisa educar também o seu cliente para que ele não faça, porque o seu celular pode estar em algum lugar e alguém roubar, ter acesso. Então, tome cuidado. Sim. Né? Sim. Eu acho que é isso, cuidado. Assim como se cuida de um filho, né? Cuide dos seus dados. Dos dados de terceiros, e os principalmente, dados de terceiros, quando você é o que está cuidando deles. Muito bem. Okay? Então, seja aí, se você é empresário, seja uma babá diligente. Não é verdade, diligente, doutora? É isso aí. Doutora Carmen, muito obrigada pela sua participação. Espero vê-la aqui novamente para a gente tratar de outros assuntos voltados à LGPD. Essa sumidade aqui dá para fazer 5 programas com ela, né? Não, é que a Lei Geral de Proteção de Dados realmente ela é farta. Tem muita informação e mexe muito com a nossa vida. Então, a hora que você quiser, estou à disposição. E vamos ver se o brasileiro começa a trabalhar com prevenção, em vez de depois ter que contratar advogado para só apagar incêndio, né? É por isso que eu tenho a consultoria. Meu trabalho é consultivo, é de ensinar. Doutora, se alguém tiver alguma dúvida, tem um e-mail que possa enviar essa dúvida para a senhora? falecom@coutinho, que é o meu sobrenome, cursino.com.br. Muito bem, está aí dado o nosso recado. Obrigada, doutora. Agradeço. Espero que vocês tenham aí aproveitado bastante as informações que a doutora Carmen compartilhou conosco e que a sua vida daqui para frente fique melhor, porque conhecimento sempre é poder, dinheiro e movimento. Um grande beijo para vocês, obrigada pela companhia. Um grande beijo aqui, a nossa gratidão aos nossos parceiros, ao Estúdio Dona Isabel Rego, ao Dr. Olavo Costa, a Goldfinger Óculos e Joalheria e a Casa Comfort. Beijo para vocês, até a próxima.